Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de teologia e hoje nós vamos iniciar com ele, Alistair McGrath, Teologia Sistemática, História Filosófica, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, retornamos aqui, professor Germano, pastor Germano, nós estamos de volta. Hoje nós vamos estar estudando o Alistair McGrath, né? Iniciando aí a nossa jornada com ele. Pessoal, nós vamos iniciar utilizando esse material aqui, certo? Nós vamos ler do início ao fim. Essa aqui é a versão mais antiga minha que eu tenho. Já saiu aí a versão nova, né? Uma revista ampliada e corrigida. Mas vamos utilizar esse material aqui. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Tela compartilhada. Pessoal, o livro do Alistair McGrath, ele é dividido em 3 partes. Né? Deixa eu só confirmar para vocês, assim, para ver se eu não estou falando besteira. Ele é dividido em 3 partes, exatamente. A primeira parte, ele fala sobre princípios, principais marcos, período, tema e personalidade da teologia. A parte 2, fontes e métodos. E a parte 3, a teologia cristã. Nós vamos dividir, né, esse bloco aí em algumas aulas, para não ficar muito pesado. E aí, conforme nós formos trabalhando com o livro, nós vamos apresentando para vocês em qual parte nós estamos, certo? Então, vamos lá. A primeira parte, ela trabalha com a parte da história da igreja, né? Então, nós vamos iniciar com a parte da história da igreja. Vamos lá. Então, essa aqui é a versão mais nova, né? Como eu falei para vocês, a minha versão é uma edição mais antiga, mas acredito que em termos de conteúdo não mudou muita coisa. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa que nós devemos entender aqui, o Alistair McGrath, ele apresenta aqui uma breve introdução em relação à patrística, né? E aí algumas coisas que nós precisamos entender, certo? Do ano 64 até o ano 100 foi uma época sombria, né? Isso deixa bem enfático aí na história da igreja, certo? Que foi uma época de perseguição, onde se houve muito mártir, né? Muitas pessoas morrendo, enfim, mártir, né? Muitas pessoas morrendo, cristãos morrendo. E aí, nós, dentro da história da igreja, nós aprendemos que isso é uma era sombria. E aí, querendo ou não, a igreja já está sendo perseguida nesse período aqui, certo? Porém, pessoal, a perseguição vai acontecer mesmo, né? Assim, de forma mais enfática, mais firme, vai ser no ano 100 até o ano 313. E aí no ano 313, Constantino ele vai assinar o Edito de Milão, certo? E aí nesse Edito de Milão, a religião, o cristianismo, ele vai ser aí uma religião que vai ser autorizada, né, dentro do Império Romano, não vão deixar de perseguir. Certo? O que é patrística? Pastor Germano, professor Germano. Patrística, pessoal, é do latim, né? Pater, que significa padre, certo? Então, período patrístico, nós estudamos aí os pais da igreja, né? Então, nós vamos ver com detalhe os pais da igreja. Vamos lá. Pessoal, esse período patrístico ele é dividido em 3, certo? Então nós vamos dividir aqui esse período patrístico em 3, para que você possa entender de forma mais didática, certo? Então vamos lá. O primeiro grupo de pessoas que eu quero dividir aqui é o grupo apostólico, né? Então, quando eu falo apostólico, pessoal, nós estamos se referindo aqui
os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, certo? Os pais apostólicos são aqueles pais que têm alguma ligação com os apóstolos. O segundo período aqui, que é dividido aqui, é os pais apologistas, né? Apologista no sentido de defesa, tá? E aí ele vai mais ou menos até o ano 313. Por que até o ano 313, pastor Germano? Porque no ano 313 a religião, o cristianismo, ele vai ser autorizado dentro do Império Romano. Então, por conta disso que os pais apologistas, né? Eles vão até o ano 313. Por que pais apologistas? Justamente porque vem de defesa, né? Então eles estão defendendo a fé para justamente aí os imperadores. Então eles escreviam cartas e mais cartas, né? Justamente tentando justificar para que não acontecesse aí a perseguição em relação aos cristãos, né? Para que você tenha uma ideia, muitos cristãos eles eram perseguidos aí pelo esse termo aqui, ó, antropofagia, né? O que é antropofagia? É você comer a carne de um certo Jesus, né? Então isso era muito comum. Então se tinha aí as conversas, né? Que um grupo de cristãos se reuniu para comer uma carne de um certo Jesus, tomar o sangue de um certo Jesus. Então quando você ouve isso daí, isso soa estranho, né? Então era necessário aí os apologistas justamente justificar o que significa comer o corpo e o sangue de Cristo, né? Então eles escreviam aí para os imperadores justificando justamente aí esses atos, né? E também nós vamos ter aqui os pais polemistas, que já é depois do ano 313, né? Que vai acontecer aí as grandes polêmicas, os concílios, certo? Então, nós dividimos aí justamente isso aí, os pais apostólicos, os pais apologistas e os pais polemistas. Vamos lá. Isso aqui é mais para fins de conhecimento de vocês, né? A teologia ela vai nascer aqui do Oriente, nessa região aqui, né? Aqui do Oriente, certo? Depois ela vai se expandir aqui para o Ocidente, para essa outra região aqui. Isso aqui é mais para fins de conhecimento mesmo didático de vocês. Vamos lá. Um outro ponto aqui que é importante nós entendermos, pessoal, como eu falei no slide anterior, a teologia ela vai se desenvolver de início aqui nesse lado oriental, tá? O lado do Oriente, certo? E aí justamente o Oriente, pessoal, é de língua o quê? Língua grega, certo? Oriente, língua grega. E aí nós vamos ter duas escolas que vão se destacar nesse período aí. A escola de Antioquia e a escola de Alexandria, certo? E aí, a escola de Antioquia, guarde essa informação aí que nós vamos utilizar lá na frente. A escola de Antioquia, ela trabalhava com a interpretação da Bíblia de forma literal ou histórico-gramatical. E já a escola de Alexandria, ela trabalhava com a interpretação bíblica de forma alegórica, certo? Então, nós vamos ter aí essas duas formas de interpretar a Bíblia, né? De forma literal ou histórico-gramatical, que é a escola de Antioquia, e uma outra forma de interpretar a Bíblia de forma alegórica, que é a escola de Alexandria. Vamos lá. Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui, certo? Isso aqui é mais uma aula introdutória, né? Para que você possa, de alguma forma, entender como é que foi esse período, certo? Esse período da patrística. Nós vamos na próxima aula, nós vamos entrar propriamente dita nos pais da igreja, tá ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.